Fala galera, bem-vindos a mais um Química Online do CMC. Você tem dificuldade em fazer conversões de unidades do sistema métrico, de mudar as vírgulas de lugar? Então esse vídeo foi feito para você. Eu vou tentar explicar de forma simples uma forma de você não errar mais essas conversões. Então, se liga na missão, que o Química Online do CMC já está no ar. Antes de entrarmos na conversão de unidades, vamos falar um pouquinho dos prefixos? O Sistema Internacional de Unidades especifica um conjunto de prefixos de unidade conhecidos como prefixos métricos. Mas, professora, o que é um prefixo métrico? Um prefixo métrico é um nome que precede uma unidade de medida para indicar um múltiplo ou submúltiplo dessa unidade. Olha, cada prefixo tem um símbolo único e ele é colocado à frente do símbolo da unidade. Cada um também possui um nome, uma potência de base 10 e equivalente decimal característico. Sabe para que eles são usados? Eles são usados para reduzir o número de zeros mostrados em quantidades numéricas antes ou depois do ponto decimal. Eu coloco aqui para vocês 6 prefixos. Existem só esses? Não, existem outros, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar os nomes para vocês, olha. O quilo, cujo símbolo é K, hecto, que o símbolo é H, deca, que o símbolo é DA, deci, que o símbolo é D, centi, que o símbolo é C e mili, que o símbolo é M. Acima do quilo, eu tenho outros prefixos que não estão aqui, como mega, giga, tera. Abaixo do mili, também tenho outros, como micro, nano, fento, ok? Mas esses 6, via de regra, são os mais utilizados nas conversões de unidade. Desses 6, o quilo é o maior de todos eles, né? Ele é equivalente a 1000 vezes a unidade. E o mili é o menor de todos eles, que indica um milésimo da unidade. E ele vai decrescendo nessa ordem. Ai, professora, mas eu não consigo decorar essa ordem. Então, eu fiz uma frasezinha mnemotécnica aqui para vocês se lembrarem dessa ordem. Qual é essa frase? Olha, karaokê hoje dá 2 composições musicais. Agora não tem erro. Agora vocês não vão esquecer mais a sequência dos prefixos para fazer as conversões de unidade. Como que esses prefixos funcionam? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a minha unidade de medida é o metro vai aqui na coluna do meio, ok? E eu vou colocar essa unidade de medida à frente dos prefixos. Eu tenho então aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ok, mas eu quero outra unidade. Então, tudo bem, vamos colocar o litro. Quando a gente coloca o litro, é só colocar o litro à frente dos prefixos. Eu tenho aqui quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. Poderia colocar gramas? Sim, eu teria quilogramas, hectogramas, decagramas, decigramas, centigramas, miligramas. Poderia colocar mol? Poderia. Aí eu teria quilomol, hectomol, decamol, decimol, centimol, milimol. Pegaram o jogo? Então é isso, é simples. Definida a unidade, o prefixo vai dizer qual é a base, a potência de base 10 que estaria multiplicando essa unidade. Então vamos para um exemplo? Vamos lá. Se eu quero converter o valor de 2 litros em ml, como eu faço? Percebam que esse número tem apenas um algarismo.
Então, eu vou pegar esse número e vou colocar ele aqui na unidade. Então, eu coloquei o 2 aqui em litros, 2 litros. Como que eu transformo em ml? Eu vou colocando 0 até chegar na unidade. Que valor numérico que me deu aqui, olha? 2.000. Então, 2 litros correspondem a 2.000 ml. Ok, mas e se agora eu quero transformar ml em litro? Agora eu tenho 20 ml. 20 ml tem 2 algarismos. O que eu faço agora? 20 é um número inteiro com 2 algarismos e o ml está aqui. Eu vou colocar o último algarismo na unidade de medida que eu tenho. Então, olha, 20 ml, o 0 fica no ml e o 2 vem aqui para o centilitros, ok? Então, essa é a forma da gente colocar o 20 ml aqui para fazer a conversão. Agora, o litro está à esquerda do ml. Eu vou colocar os zeros, então, até chegar lá no litro. Bom, chegou no litro, os zeros à esquerda indicam que esse número é menor do que 1. Então, quando chega no litro, eu coloco a vírgula aqui no zero. E eu vou ter que número 0,02. Ou seja, 20 ml correspondem a 0,02 litros. Mas o que fazer quando o número não é inteiro, ou seja, quando ele é com vírgula já? Então, vamos aprender qual é o valor de 15,3 hectolitros em centilitros. Nesse caso, a gente coloca o número que vem aqui logo antes da vírgula na casinha correspondente à unidade que estamos tratando. Ou seja, se o número é 15,3, o 5 vai aqui na casa do hectolitro. Agora é só completar. 1 vem aqui para a casinha do quilolitro e o 3 para a casinha do decalitro. Então, é dessa forma que escrevemos um número que já tem vírgula. Nós queremos transformar hectolitro em centilitro. Centilitro está aqui à direita, ou seja, esse número vai ser maior do que 1. Como que a gente faz isso? Preenche com zeros até chegar à casinha dos centilitros e tira essa vírgula, porque a vírgula é como se a vírgula estivesse se deslocando para lá. Então, que número que resulta? 153.000, ou seja, o valor de 15,3 hectolitros equivale a 153.000 centilitros. Agora eu vou mostrar para vocês como eu transformei 2 vezes 10 a menos 8 litros em mililitros no exercício 28 da página 39. Observem que esse número está escrito na forma exponencial. Para fazermos a conversão de unidades usando esse método, precisamos reescrevê-lo na forma decimal. Como fazer isso? Primeiramente, observando a ordem de grandeza desse número, que é dado pelo expoente. Esse expoente é negativo. Um expoente negativo, uma ordem de grandeza negativa, indica que esse número é menor do que 1. Um número menor do que 1, escrito na forma decimal, sempre começa com 0, onde colocaremos esse 0, exatamente na coluna da unidade que estamos trabalhando. Como visto anteriormente, a vírgula sempre é colocada com o número que antecede na coluna da unidade que estamos trabalhando. O número que antecede a vírgula, no caso, é o 0. Agora, nós temos que colocar os zeros aqui depois da vírgula. Quantos zeros ou quantos algarismos eu preciso colocar depois da vírgula para representar esse número? Novamente, temos que observar a ordem de grandeza do número. O expoente é menos 8, então eu preciso escrever 8 algarismos depois da vírgula. Mas, professora, eu só tenho 3 colunas, como que eu vou escrever 8 algarismos aí?
Lembrando, o mili não é o prefixo que representa o menor equivalente decimal. Abaixo do mili, nós temos outros prefixos com equivalentes decimais menores, como o micro, nano, pico, fento. Então, eu vou preencher com zeros até o mili e depois escrever os outros números fora dessa tabela. Não tem problema, ok? Esses algarismos estão em outros prefixos que não estamos abordando aqui. Então, vamos ver. Colocamos 8 algarismos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8º algarismo é exatamente a mantissa, ok? Ou o primeiro número diferente de 0 que eu tenho nesse número aqui. Como eu faço agora a transformação? Eu apenas desloco a vírgula até chegar na unidade que eu quero, que no caso é mililitro. Pronto! 2 vezes 10 a menos 8 litros, então, é 0,00002 mililitros. Como que eu retorno esse número que está escrito na forma decimal para a forma exponencial? Eu só vou deslocar a vírgula até o primeiro número diferente de 0. Quantas casinhas eu vou ter que andar aqui para deslocar essa vírgula até o 2? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, esse número vai ser escrito como 2 vezes 10 a menos 5 ml. Agora eu vou mostrar para vocês por que partes por milhão pode ser definido como 1 miligrama por quilograma. Agora a unidade principal é grama, então eu coloco grama em frente de todos os prefixos, tendo quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Quanto vale 1 quilograma em miligramas? Só tenho um algarismo, eu vou colocar o número 1, então, aqui no quilograma. Miligrama está à direita, então esse número será maior do que 1. Eu vou completando com 0 até chegar em miligrama. Qual é o número que eu tenho? 1 milhão. Ou seja, 1 quilograma vale 1 milhão de miligramas, parte por milhão. Se eu fizesse o oposto, miligramas para quilograma, eu teria que 1 miligrama, completando com 0 até chegar em quilogramas, é 1 milionésimo. Eu tenho 6 casinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes da vírgula. Por isso que partes por milhão também pode ser definida como 1 miligrama por quilograma. Porém, no exercício 30 da página 40, um ppm foi definido como 1 grama por 1000 quilogramas. Vamos ver se corresponde ao que a gente viu anteriormente? 1000 quilogramas. Eu vou colocar 1000 quilogramas aqui nessa tabela, lembrando, como é um número inteiro com 4 algarismos, o último algarismo só fica aqui na coluna de quilogramas e os 3 algarismos que precedem esse último 0 eu vou colocar fora da tabela. Lembrando que aqui, acima de quilogramas, eu também tenho outras potências maiores que quilo, né? Como mega, giga, tera. Então, essas unidades aqui estão em outros prefixos que não estão englobados aqui na nossa tabelinha, ok? Então, eu escrevi o 1000 quilogramas. Vamos chegar em gramas para ver quanto que dá isso em gramas? Vamos completar com 0 até chegar em gramas. Que número que deu isso? Olha, 1 milhão. Então, toda vez que as unidades se diferenciarem por 1 milhão, eu posso dizer que a unidade menor é uma parte por milhão
da unidade maior. Então, 1 ppm também pode ser escrito como 1 grama por 1000 quilogramas. Nós podemos usar essa tabela de conversão de unidades também para transformar unidades ao quadrado. Nesse caso, eu quero transformar o valor de área de 200 milímetros quadrados em metros ao quadrado. A diferença no preenchimento da tabela quando a unidade está ao quadrado é que cada coluna não será preenchida apenas com um algarismo, e sim com 2 algarismos. Então, vamos colocar o 200 milímetros quadrados aqui? Lembrando, o último número ou último algarismo necessariamente tem que ficar na casinha da unidade que estamos nos referindo. Como vamos preencher de 2 em 2 algarismos, os 2 zeros do 200 ficam no milímetro e o último algarismo, que é o 2, fica aqui no centímetro quadrado. Já coloquei mais um zero aqui, porque as casinhas são preenchidas de 2 em 2 algarismos. Como o metro quadrado está à esquerda, eu vou preenchendo com zeros até chegar em metros quadrados. Um cuidado aqui deve ser tomado, porque a vírgula, né, a unidade que a gente quer chegar, admite apenas um número antes da vírgula. Então, esse último zero aqui, eu só coloquei para mostrar para vocês que a gente vai preenchendo de 2 em 2, mas ele não entra na contabilidade desse número. Então, 200 milímetros quadrados será 0,0002 metros quadrados. Para transformar esse número que está escrito em forma decimal em forma exponencial, eu desloco a vírgula até o primeiro número diferente de zero. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, o número vai ser 2 vezes 10 a menos 4. Lembrando que a ordem de grandeza nesse caso é negativa, porque representa um número menor do que 1. Nós podemos utilizar essa tabela de conversão de unidades também para unidades ao cubo, como as unidades de medida de volume, por exemplo. Então, qual será o valor de 2.000 metros cúbicos em decímetros cúbicos? Você já deve imaginar que o preenchimento dessas colunas será um pouco diferente das unidades ao quadrado ou da unidade sem expoente algum. Intuitivamente, você já deve imaginar também que o preenchimento será feito de 3 em 3 algarismos, já que temos a unidade ao cubo. Isso mesmo! Então, vamos lá. Como escrever esses 2.000 metros cúbicos? Lembrando que o último algarismo deve necessariamente ficar aqui na coluna da unidade que estamos medindo. Então, os 2.000 metros cúbicos serão escritos dessa forma. Os 3 últimos algarismos do 2.000 aqui na coluna do metro cúbico e o 2 aqui na coluna do decâmetro cúbico. Eu coloquei esses 2 zeros aqui só para lembrá-los que o preenchimento tem que ser feito com 3 algarismos quando a unidade está ao cubo. Mas como o decímetro cúbico está à direita do metro cúbico, esses zeros não entrarão no número final. Então, eu vou preencher com os 3 zeros até a casinha da unidade que eu estou transformando, né? Se fosse centímetros cúbicos, colocaria mais 3 aqui. Que número que é esse? Olha, 2 milhões. Então, 2.000 metros cúbicos equivale a 2 milhões de decímetros cúbicos. Aqui eu escrevi na forma exponencial, só para vocês verem quando uma ordem de grandeza é positiva, como que a gente faz? Olha, a vírgula desse número estaria aqui. Eu tenho que deslocar essa vírgula até o primeiro número diferente de zero ali, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a mantissa do número é 2 também e o expoente é 6 positivo para indicar que esse número é maior do que 1. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica de conversão de unidades. Espero vocês, então, no próximo Química Online do CMC.